querido Pai, é com alegria, prazer, gratidão, que nós nos reunimos para buscar a sua face. O Senhor é um Deus muito bom, eu te amo e vejo como um presente do céu, cada dia de vida, o fôlego de vida, o coração batendo e a oportunidade, o prazer. Na verdade, Senhor, a oportunidade, ela existe, ela está aqui, e isso é motivo de agradecer. Mas eu creio que um agradecimento ainda mais importante é o de ter prazer no Senhor. Porque alguns ainda têm oportunidade, têm fôlego de vida, está respirando, mas não tem mais prazer em te buscar. Então, eu quero te louvar por ter a oportunidade, mas, acima de tudo, por ter prazer em te buscar, por ver beleza nisso, por encontrar satisfação, por ver como algo ímpar, porque eu não tenho mais o ontem, nem tenho o amanhã, só tenho hoje. Então, eu creio que nem todos conseguem enxergar isso. É uma oportunidade, um culto, uma reunião, como uma bênção, e já não conseguem mais ver como uma bênção, porque simplesmente não tem mais prazer no Senhor. Não tem mais prazer nas coisas espirituais, não tem mais prazer em te adorar, em te louvar. A mente está em outro lugar, o espírito está em outro lugar, o coração já foi inundado por muitas outras coisas. Eu oro ao Senhor, e o Senhor sabe que essa é uma oração que eu faço por mim, pela minha família e pela igreja. Que o primeiro amor permaneça vivo. E que se alguém se perdeu em algum momento, que volte no lugar em que caiu e volte a praticar as primeiras obras. É muito fácil a gente se perder, perdendo, e é possível perceber que já nos perdemos quando não temos mais prazer nas coisas espirituais, quando já não valorizamos mais as coisas espirituais, quando já não nos sentimos mais felizes, quando o nosso coração não queima mais. Quando falamos, vamos à casa do Senhor. E isso é fato, porque Davi disse, me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E também que eu possa morar todos os dias na sua casa e adorá-lo e contemplar a sua face. Então nós vemos que aqueles que a fé estava viva, o primeiro amor vivo, viam com satisfação e com grande prazer o fato, a oportunidade de te buscar. Eu oro por isso, eu agradeço ao Senhor, não só pela oportunidade, mas pela alegria, por ter meu coração queimando. Eu acredito que isso acontece em cada vida que aqui está, por esse prazer em poder te buscar. Num momento como esse, pessoas vão enfrentar trânsito e dificuldades várias, simplesmente muitos pela carne. Não que não possam ter lazer, mas nós sabemos que não vemos a mesma disposição para descer, seja para o litoral ou para o interior. Nós vemos uma disposição imensa, mas essas mesmas pessoas normalmente dizem isso: não vou hoje ao culto porque o trânsito está pesado. Mas o trânsito está mais pesado ainda numa véspera de feriado, mas não é um problema para se enfrentar. Então, Senhor, a verdade é uma só. Um grande número de pessoas não valorizam as coisas espirituais. Muitos não valorizam as coisas espirituais.
tem muita gente que não valoriza as coisas espirituais. E eu lamento por isso, mas oro para que o nosso coração continue queimando pelas coisas espirituais, para que possamos amar tudo que vem do Senhor, o nos relacionar com o Senhor, o buscar o Senhor, que todos possam amar e ansiar e desejar e fazer bom uso de cada dia, cada oportunidade, cada reunião. Até porque quando o arrebatamento da igreja acontecer, não são poucos que vão lamentar os dias que foram deixados, desprezados, os dias que não foram valorizados. Quantos que vão sentir tanta saudade de uma reunião como essa? Vão ter tanta sede, como está escrito, que virão dias em que as pessoas estarão sedentas, famintas, mas não de pão. Não vai ser falta de pão, está escrito. Mas vão estar sedentas pela sua palavra. Vai ser uma fome que ninguém vai conseguir saciar. Até porque o Senhor Espírito Santo já terá sido tirado daqui. Então vai ser uma fome tão grande. As pessoas terão tanta fome de ouvir uma palavra, de serem alimentadas. Mas essa porta, como para 5 virgens loucas, já terá sido fechada. Mas as prudentes, que tinham óleo nas suas lamparinas e tinham azeite extra, essas entraram para as bodas. Eu oro para que sejamos sempre as virgens prudentes, nunca as loucas, as insensatas. Eu oro para que o teu povo te ame. Eu oro para que, Espírito Santo, esse amor seja derramado nos corações e que o prazer pelas coisas espirituais só cresça. Eu oro para que o prazer de estar no templo, de buscar, de realizar, de adorar o Senhor, só cresça, só aumente. Eu oro para que cada um olhe só para o Senhor, ame o Senhor e desenvolva um relacionamento com o Senhor, e que não seja vencido por emoções, por sentimentos, por opiniões, que não seja vencido, que nenhum seja vencido por achismos, que nenhum seja vencido pela influência do mundo, que nenhum seja vencido pela sua própria carne, mas que todos vençam o mal com o bem. Um temperamento difícil, sentimentos que estão lá, que sejam dominados, mas que não venham dominar. Que cada um faça uso do domínio que recebeu e que possa tomar a decisão de vencer o mal com o bem, porque a única maneira de nós vencermos qualquer mal, seja o mal que for, é com o bem. E com o bem, com todo o bem e tudo que nos leva para o que é certo, para, meu Deus, o mal só é vencido com o bem e tudo que significa o bem. Muito obrigada. Assumo o controle dessa reunião. Eu consagro ao Senhor. Eu peço que o Senhor fale. Eu não tenho competência para fazer nada, realizar. O Senhor sabe disso. Eu dependo do Senhor, da tua misericórdia. Peço que o Senhor fale o que a igreja precisa. Peço que o Senhor venha e assuma o controle do trabalho. Passa do teu sangue sobre a igreja, sobre o ministério, sobre o nosso povo.
todos que nos acompanham, visita cada templo, cada líder, cada pessoa, cada membro, cada um que nos acompanha, que a palavra seja pregada com responsabilidade, que todos sejam cheios do Teu Espírito Santo. Eu repreendo todas as setas demoníacas, todas as atuações demoníacas, tudo que tenha se levantado para atrapalhar a reunião, eu repreendo em nome de Jesus, em nome de Jesus. O Teu sangue tem poder sobre nós. O Teu sangue nos garante a vitória. O Teu sangue tem poder sobre esta reunião. O Teu sangue tem poder sobre o nosso povo. O Teu sangue tem poder sobre todo o ministério. O Teu sangue tem poder sobre este trabalho. O Teu sangue tem poder sobre nós. Eu consagro esse trabalho ao Senhor, essa reunião ao Senhor, e tomo posse de grande progresso e muitos frutos. Nós te amamos muito. Obrigada por tudo. Amém. Amém, amém. Estão ligadas as nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Diga: eu bebo do Espírito, da palavra profética, para 2017. O Senhor me colocará por cabeça, não por cauda, só estarei por cima, nunca por baixo. Em nome de Jesus. Amém? Sentem-se, por favor. Jesus nos desafia a mudar as nossas prioridades, e hoje nós vamos ler algumas coisas que Jesus falou. Dentre elas, essa lei poderosíssima, que é buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Ele nos desafia a mudar as nossas prioridades. Normalmente as pessoas colocam como prioridade muitas coisas, desde a comida, a roupa, dinheiro, a carreira, família. Família tem que estar na frente, mas não de Deus. A própria correria da vida, as pessoas colocam na frente de Deus. Mas a gente aprende que existe algo que é muito mais importante do que todas essas coisas, que é o reino de Deus. Eu já falei aqui, vou repetir, o reino de Deus não é uma democracia, então não adianta você trabalhar com a mentalidade de democracia, que você não vai conseguir nada de Deus. O reino de Deus é um reino. E nem sequer vale viver sem Deus. Não tem nem sentido viver sem Deus. Ele deve estar no centro de tudo. A figura central de qualquer reino é o rei. De qualquer reino é o rei. E quem é o nosso rei? Jesus Cristo. Nós aprendemos que se Deus não estiver no centro da nossa vida, como a prioridade, como a parte mais importante da nossa vida, nós só estamos perdendo tempo. Ele não divide a glória dele com ninguém. Ele não vai te dividir. Se você viver entre muitas coisas e igualar Deus com as outras coisas, ou até mesmo colocar atrás de outras coisas, você está perdendo seu tempo. Eu tenho que ser muito sincera com você, porque é o que diz as Escrituras, e assim, não dá para contestar as Escrituras. O que está escrito, está escrito. Sabe, a história de que Deus sabe do meu coração. Sabe o quê? A sua fé está alinhada às suas obras? Porque é interessante como as pessoas facilmente jogam Deus lá para o final da fila.
Você vê que qualquer coisa é motivo para elas desmarcarem o compromisso que elas têm com Deus. Elas não têm dificuldade de dizer não para Deus, mas têm dificuldade de dizer não para as pessoas. Então, você vê que um grande número de pessoas, ainda de cristãos, vivem dessa maneira. Dizem não para Deus com a maior facilidade. Não tem reverência. Porque, olha, eu sou humana. Eu sou uma pessoa assim, eu não sou nada. Deus é tudo. Só que eu tenho respeito. Eu tenho respeito pelo meu tempo, pelos compromissos que eu assumo e que as pessoas assumem comigo. Então, assim, eu posso entender, tem imprevistos, mas para eu deixar alguém esperando é que algo realmente aconteceu que eu não tive controle. Não tinha o que fazer naquilo. Mas eu trabalho para que isso não aconteça, por quê? Porque eu respeito meu tempo, consequentemente, eu respeito o tempo das pessoas também. Isso significa que eu também não gosto de esperar. Como eu não gosto de deixar ninguém esperando, eu também não gosto de esperar. Eu sou uma pessoa ocupada, imprevistos acontecem, podem acontecer comigo e com outras pessoas também. Tenho o bom senso e a capacidade de entender situações. Mas, quando isso é uma coisa, se torna uma rotina, é porque a pessoa tem um problema com a disciplina. Então, ela precisa parar e ver isso na vida dela. Ela tem um problema com a disciplina. Mas eu não vou falar sobre isso hoje. Sim, uma disciplina em Deus é fundamental, está dentro do assunto. Mas o meu ponto alguém marca um horário comigo, ou assume um compromisso comigo, eu espero que ela tenha o respeito de honrar, como eu vou honrar. Então, eu fico pensando, eu não sou nada, Deus é o Todo-Poderoso. Então, se eu creio, e eu deixo isso bem claro, não, se você assumiu algo comigo, você assumiu algo comigo. Eu vou me sentir desrespeitada. Então, eu fico pensando, eu me comprometo com Deus, mas assim, com as coisas de Deus, em relação às coisas de Deus, eu não estou nem aí, eu não tenho disciplina, eu não tenho respeito pelos horários, eu não tenho respeito com o compromisso que eu assumi, eu chego a hora que eu quero, eu faço o que eu quero, quando eu quero, e para Deus eu digo não, quantas vezes forem necessários. Porque eu não quero dizer não para o fulano, não quero dizer não para o cicrano. Para aquela pessoa, eu digo sim, para Deus eu digo não. Então, isso mostra que as pessoas não valorizam as coisas espirituais, elas não respeitam a Deus. Falta reverência para com Deus. Um grande número de cristãos não tem reverência nenhuma para com Deus. São irreverentes, são desrespeitosos, desrespeitam a Deus. Porque, assim, Deus é para Deus. Não, Deus entende. Não, Ele não entende. Isso não é palavra da Cleo, isso não é palavra... algo que eu criei, eu provo isso na Bíblia, e não apenas com os versículos, com as mensagens que eu tenho aqui. Tem muitas outras. Deus não entende quando você o desrespeita, quando você não reverencia. Eu vou honrar aqueles que me honram. Foi Deus quem falou. Eu vou honrar aqueles que me honram. Por que eu vou honrar alguém que não me honra? E está certíssimo. Por que eu vou honrar alguém que não me honra? Por quê?
Então, ele disse isso. Eu vou honrar, eu honro aqueles que me honram. Aí, às vezes, as pessoas, elas questionam por que a minha vida está assim, ou está daquele jeito, mas eu tenho absoluta certeza que, assim, na maioria das vezes, a resposta está nas suas prioridades. Qual a prioridade da sua vida? Eu acredito na minha vida, e vendo a vida, por exemplo, de Davi. Por que Davi foi tão honrado e abençoado por Deus? A prioridade de Davi sempre foi Deus. Nunca foi o trono, sempre foi Deus. E quando deixou de ser, num determinado momento da vida dele, nós ainda vimos domingo no que deu. Porque a distância de Deus, quando Deus deixa de ser honrado, deixa de ser a prioridade, isso é porque a carne já está no controle. Se a carne está no controle, ela vai te colocar em problemas. Então, eu aprendi isso na minha vida, Deus é a prioridade da minha vida. E se, em momentos da minha vida, em que eu comecei a me envolver demais com uma situação e outra, aquilo não foi bênção, não foi bênção para mim, não foi bênção para a minha família. Não foi. Porque a vida espiritual é que determina tudo, porque basicamente tudo é espiritual. Então, se a sua vida espiritual não caminha bem, você pode esquecer que alguma outra área da sua vida vai caminhar bem. Inicialmente, até parece que está caminhando, está indo, mas você pode escrever que daqui a pouco você vai se deparar com alguma situação que não vai ser nada agradável, porque Deus não é mais a prioridade. Quando o espiritual vai bem, todo o resto vai bem. Enquanto Deus está no centro da sua vida, tudo é feito para Ele, em função dEle, as decisões são tomadas sempre em função de Deus, do que Deus pensa, para agradar a Deus, para priorizar a Deus. Você pode ver que a vida dessas pessoas é diferente. Mas, quando eu começo a me envolver, seja lá com o que for, inclusive com a própria obra de Deus, e começo a deixar o meu relacionamento de lado, porque agora eu não tenho nem sequer prazer mais, eu não tenho a mesma sede, eu não tenho vontade. Pode perceber, as pessoas vão deixando Deus, elas não têm mais vontade de orar, elas não têm vontade de ler, elas não têm vontade, a Bíblia, elas não têm vontade nem sequer de participar das reuniões. E vir para a reunião, vir para o culto, participar de um culto, começa a se tornar um fardo, um peso, não tem prazer. Quer dizer, é como que eu não preciso. E a pessoa está cega e ela não está vendo que ela está sendo roubada. Porque o sinal que algo está errado na sua vida é quando você já não tem mais sede por Deus. Porque Deus é atraído pela fome. Quando eu não tenho mais fome por Deus, significa que está, assim, eu preciso parar urgente e ver onde foi que eu caí, voltar à prática das primeiras obras. Porque isso só vai agravar e isso só vai me prejudicar. Porque não adianta eu achar que vai mudar do nada. Eu preciso tomar decisões. Eu preciso tomar a decisão de me voltar para Deus, falar com Deus, buscar a Deus. Sabe, de valorizar, eu não estou valorizando as coisas espirituais, eu não estou valorizando a minha vida espiritual. E quando isso começa a acontecer,
o diabo já está tomando conta da sua vida, já cegou a sua mente. Isso significa que daqui em diante, tudo pode acontecer. Porque você não tem mais temor. Se você não tem mais temor, a única coisa capaz de segurar uma pessoa é o temor a Deus. Quando ela não tem mais temor, ela não reverencia mais a Deus, ela faz as coisas ao modo dela, tudo pode acontecer. Ela agora está na carne. Ela já está sendo dominada pelo mal e nem está se dando conta. Mas como, de alguma forma, ela aparece na igreja, ela vai, ela faz, ela vê um negócio acolá, ela faz alguma coisa, ela se convence que está tudo bem. Mas ninguém precisa vir e dizer para mim como é que eu estou em Deus. Ninguém. Chega a ser até engraçado alguém esperar que o outro vá lá dizer para ele como é que ele está em Deus. O próprio fato de você não ter sede, não ter fome, mas por Deus, já mostra que tem algo que está errado. Você não tem mais prazer em buscar Deus. Você não tem prazer em orar. Você não tem prazer em ouvir a palavra. Vir para a igreja se tornou algo pesado. Quer dizer, alguém precisa dizer para você que está tudo errado? Ou precisa acontecer alguma coisa para você despertar e ver que está tudo errado? Não, bispo, não está tudo errado. Se você está assim, está tudo errado. Não, porque está indo bem, essa área está boa, essa aqui está boa, você plantou por um tempo. Você ainda colhe. Só que, preste atenção, todo dia nós estamos plantando algo. Com decisões, com atitudes, com palavras. Então, o que você vem plantando nesses últimos tempos? Qual é a semente que você está lançando no solo da sua vida? Porque daqui a pouco, aquela colheita vai terminar, vai vir uma outra. Porque é assim a vida. Quem nunca para de colher coisa boa, porque nunca para de plantar também. Ele está plantando em Deus. Mas pode ver, a pessoa para de lançar a semente no solo da vida dela. A semente certa, que é o priorizar a Deus, olhar para Deus, andar com Deus, dar valor às coisas espirituais, ao relacionamento com Deus. E ela vai se distanciando e se envolvendo com muitas outras coisas. O que vai acontecer? É uma semente. Daqui a pouco, essa colheita vai chegar. Então, não é inteligente você ir tocando. Não, eu vou levando, e vou ignorando que não está certo. Eu não tenho fome por Deus, eu não tenho sede, eu não tenho uma comunhão, eu não tenho prazer. Talvez até, a verdade é, eu perdi a alegria da salvação. Eu perdi o prazer pelas coisas de Deus, eu perdi o prazer. Eu sempre presto atenção, porque eu estou envolvida com tudo relacionado a Deus. Mas isso não determina o meu sucesso. O que determina se eu vou continuar andando de vitória em vitória é o meu relacionamento pessoal com Deus. É como eu me relaciono com Deus, o prazer que eu tenho em Deus, em ouvir a Deus, em ter comunhão com Deus. Porque daí, então, o que eu faço para Ele vai ser abençoado, vai fluir, e eu vou ter progresso, vou ter sucesso. Mas eu posso estar fazendo um monte de coisas e estar fazendo já na força do braço. E não ter Deus nisso mais. Mas eu estou fazendo para Deus. Você pode estar fazendo para Deus e Ele não está recebendo nada. Quem já não passou um tempo da vida jogando tempo e vida fora, dizendo que estava fazendo para Deus e não tinha nada para receber de Deus, nenhuma recompensa? Nada, aquele tempo ficou até sem contar. Eu tenho essa palavra, ensina-me a contar
os meus dias de maneira que alcance corações sábios, de maneira que alcance um coração sábio, seria muito importante alguns irem lá e ouvir essa mensagem de novo. Muito importante. Porque, às vezes, você acha que está sendo contado e não está. Você não está recebendo nada, porque está sendo feito na carne e não está sendo feito para Deus. É uma outra coisa que eu presto muita atenção, e eu falo isso direto na minha casa para as pessoas que trabalham comigo. Certifique-se que as suas intenções e motivações são as corretas. Porque senão você não vai ter recompensa nenhuma do que você está fazendo. Eu preciso estar aqui com a motivação e a intenção certas. Com as intenções e motivações certas. Eu preciso estar com o espírito certo. Senão, eu estou só jogando minha vida fora, meu tempo fora, minha energia fora, achando que eu vou ter alguma recompensa, e eu não vou ter recompensa nenhuma. Eu posso me matar de trabalhar. Me matar de trabalhar pelo reino. Não dormir, não comer, sabe? E não ter recompensa nenhuma. Porque as motivações e as intenções não são as corretas. Porque eu não estou fazendo para Deus. Eu posso estar fazendo para mim, eu posso estar fazendo para alguém ver. Eu posso estar fazendo para obter qualquer coisa que não seja honrar a Deus. O sucesso de uma obra, de um empreendimento, de um trabalho, o sucesso vem das intenções e motivações certas em Deus. O que Deus está encontrando no coração da Cleo? O que Deus está encontrando no coração da Cleo? Isso é uma coisa que eu presto atenção continuamente. Porque eu tenho consciência que eu comecei meu ministério com a intenção e a motivação certa. Teve um período que eu me perdi e não me dei conta que as intenções e motivações já não eram as certas. E agradeço a Deus por Ele ter aberto os meus olhos e me socorrido, porque aquele tempo não foi contado e eu não tive recompensa nenhuma dele. Nenhuma. Então, a vida, ela é preciosa, o tempo é precioso, e é muito triste quando a gente vê pessoas perdendo a vida, perdendo o tempo, assim, não vai ter nada para receber. Não tem nada, elas estão lá esperando, e aí, Senhor, o que o Senhor tem para mim? Nada, não tenho nada para você, porque o que você acha que está fazendo cegamente para mim, ou você já lá dentro sabe, mas não dá atenção, e eu estou falando de pessoas que são conscientes naturalmente. E tem muita gente que ele já ouviu palavras como essa. No entanto, ele continua vivendo a vida dele do jeito dele, caindo nos mesmos erros. Sabe, vem pensamentos, sentimentos, ele vai lá e faz ao modo dele, do jeito dele, alimenta os pensamentos, os sentimentos errados, vai remoer coisas, vai fazer ao modo dele. Ele entra na carne. A Bíblia diz, andem no Espírito, andai no Espírito. Andem no Espírito. Eu preciso andar em Espírito. Eu não posso andar na carne. Porque isso vai roubar minha vida. Vai roubar minhas recompensas. Como Paulo fala, eu preciso prestar atenção, porque talvez eu estou achando que eu tenho, assim, coisas imensas e maravilhosas para colher, e eu não tenho
nada disso para colher, e eu não tenho essa recompensa que eu botei na minha cabeça, que eu vou receber, porque Deus nem estava contando aquele tempo. Deus nem estava contando mais. Porque eu estava na carne, porque eu não estava no espírito, eu não estava plantando a semente, lançando a semente certa. Isso não é difícil de entender. Essa introdução é muito importante. Quem, por algum motivo, perdeu esse início, depois é importante voltar a ouvir essa palavra e ouvir o início. Porque ela é muito importante. Nós precisamos, assim, é tão simples de ser entendido, mais simples que isso só desenhando. Só desenhando. Eu vou colher o que eu plantar. E as minhas intenções e motivações determinam o meu sucesso ou o meu fracasso. Porque eu posso estar aqui, você não sabe o que está dentro do meu coração. Então, para você, aí vai de cada um, eu posso estar fazendo com a intenção certa ou não. Mas você não sabe, você só vai julgar. Se você tem discernimento, e eu estou fazendo com a intenção certa, você vai provar do meu espírito, então você vai dizer, não, eu recebi o Espírito Santo, através daquela ministração. Mas Deus sabe o que está aqui dentro. Então eu posso estar fazendo a melhor coisa do mundo, com a pior intenção do mundo. Tem um monte de gente que faz a coisa certa, mas com a intenção errada. Quem entende o que eu estou falando? Então, você pode fazer a coisa certa, mas se a sua intenção não for certa, você já perdeu. Compreendeu? Lá dentro, a intenção do seu coração e a motivação. Qual a sua intenção? O que você pensa atingir com isso? E a motivação, o que está por trás disso aí? O que está te motivando? São perguntas que eu me faço, que eu falo na minha casa, que eu não quero que a minha família viva uma vida fracassada, perdendo oportunidades. Eu não quero a oportunidade de receber coisas grandes de Deus. E é por isso que eu prego tanto sobre isso. E de tempos em tempos Deus traz isso novamente. Porque é triste como as pessoas esquecem muito rápido. E aí é tudo uma grande perda de vida, de tempo. Estão só perdendo a vida, perdendo o tempo. Porque eu posso fazer a coisa mais certa, as pessoas, o público, quem está de fora pode me aplaudir. Uau, que coisa incrível que ela fez. Mas a intenção e a motivação, as intenções e motivações podem ser as piores. Eu posso estar fazendo uma coisa muito certa, mas com a intenção e a motivação errada. Então, a intenção e a motivação são muito importantes, são fundamentais, essenciais para o sucesso da vida do cristão, para o sucesso da vida de qualquer pessoa. Porque é o que eu faço na minha vida privada e aqui, no meu íntimo, o que está acontecendo, é o que vai determinar o meu progresso, o meu sucesso aqui fora. Vamos para Êxodo 17, 8. Sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Então Moisés disse a Josué: escolha alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas.
Amanhã tomarei posição no alto da colina, com a vara de Deus em minhas mãos. Josué, foi lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Hur, porém, subiram ao alto da colina. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixava, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele, para que nela se sentasse. Arão e Hur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. E Josué derrotou o exército amalequita ao fio da espada. Primeiro ponto, Moisés foi para o alto. Lugar alto é em Deus. Você está a permanecer aos pés do Senhor. Lá embaixo estava Josué guerreando com o exército, a espada, todas as armas. E lá estava Moisés. Moisés representa a parte espiritual. Josué, a parte física. Observe que a parte física não sofreu mudança nenhuma. Josué era o mesmo, os soldados, as armas. O que determinava o sucesso do Josué? As mãos erguidas de Moisés. Então, Josué representava a parte das obras, a nossa vida, o nosso trabalho, a nossa família. Moisés representa aqui o quê? A parte espiritual. Quando a parte espiritual estava relaxando, cansando, as mãos de Moisés estavam cansadas e abaixavam, Josué, que estava vencendo os amalequitas, começava a perder. Então, observe que não tinha nada a ver com Josué. Tinha a ver com Moisés. Moisés, com a parte espiritual. Então, assim, se hoje você não entender isso, e todos que me acompanham agora, é assim, como eu disse agora mesmo, mais claro que isso, só desenhando. Se você não entender que a sua vida espiritual, a sua parte espiritual é que determina tudo. Não é Josué. Não é, o problema não está na empresa, não está nos clientes, não está em tudo que você acha que está. O problema está na parte espiritual, que está relaxada, está deixada, foi talvez até abandonada. Quando Moisés abaixava as mãos, porque estava com os braços cansados, Josué, imediatamente que estava prevalecendo e vencendo, começava a perder. Então, o que vai determinar o sucesso da sua vida não são os seus dons, os seus talentos, a sua capacidade, o seu trabalho, o quanto você trabalha, mas se Deus está no centro da sua vida, é a prioridade da sua vida ou não. Enquanto as mãos de Moisés estavam erguidas, Israel estava vencendo. Isso, meu Pai, é o que eu mais vejo nessa minha caminhada com Deus. A história se repete. Moisés abaixa as mãos, Josué perde. Moisés levanta as mãos, Josué ganha. É o que eu mais vejo acontecer na igreja.
Enquanto Deus era a prioridade da vida de algumas pessoas, elas estavam prosperando, conquistando, vencendo, avançando. Quando Deus deixou de ser a prioridade da vida da pessoa, será que isso é coincidência? Que ela começou só a ter fracassos, perdas, vergonhas, depender dos outros, viver humilhações e humilhações. Será que isso é coincidência? Será que alguém pode tratar isso de coincidência? As mãos de Moisés no alto, erguidas, Josué prevalecia. As mãos de Moisés abaixavam, Josué começava a perder para os amalequitas. O problema não estava com Josué. O problema estava com Moisés. Então, o problema que muitos apresentam é a crise, é a dificuldade, é meu cônjuge, o problema é meu marido, é minha mulher, o problema é meu filho, o problema é a crise, o problema é isso, o problema é o meu chefe, o problema é isso, o problema é aquilo. O problema não é nada disso. O problema é que Deus não é a prioridade da vida da pessoa. Para Deus eu posso dizer não, Deus foi deixado lá atrás, Deus não tem importância nenhuma, eu não reverencio a Deus. Não, eu não deixei a Deus. Ô, minha gente, a gente tem que pelo menos, eu penso que pelo menos isso o ser humano tem que ter na vida. A capacidade de ser sincero, sabe? Não tem nada, eu tenho um problema com isso. Você está falando com a pessoa vem, está fazendo, Deus não, assim, foi esquecido na vida dela. E ela quer te mostrar, Deus está no meu coração, eu amo a Deus, cadê a fé? Associada aqui, ó, com as obras, cadê a fé com as obras? Cadê as obras? Porque quando eu amo alguém, eu cuido, eu zelo por aquilo, eu não simplesmente abandono. Mas é fácil dizer não para Deus. Eu digo sim, eu não consigo dizer não para o homem, mas para Deus eu digo, para o homem eu não consigo dizer não. Me pediu algo, eu vou fazer. É sim, eu vou, mas para Deus é não. Para o homem é sim, para Deus é não. Então, o Moisés, com as mãos erguidas, Josué prevalecia, vencia. Com as mãos baixas, Josué perdia. Então, o que eles fizeram? Eles ajustaram a situação. Arrumaram uma pedra para Moisés, ele sentou, ergueram as mãos, ajudaram, seguraram. Quer dizer, eu preciso, quando eu estou vendo que Josué está perdendo, eu estou vendo que a minha família está indo de mal a pior, eu estou vendo que o meu financeiro não está evoluindo, e não é falta de trabalho, eu preciso imediatamente fazer um ajuste na minha vida espiritual, porque enquanto não foi feito um ajuste na vida espiritual, Josué não venceu os amalequitas. E alguns não estão vencendo os inimigos da vida, porque as mãos já foram abaixadas há muito tempo. Deus não é a prioridade, não está no centro, não tem prazer nas coisas espirituais, não valorizam as coisas espirituais, não tem prazer nenhum em orar, não tem prazer em buscar, não tem vontade nem de vir para a reunião. Você vê que é nítido, algumas pessoas elas não têm vontade de vir para o culto, elas perderam, e é provável que perderam até a alegria da salvação, porque elas não têm prazer nenhum mais nas coisas de Deus. Elas não têm. E se algumas, elas não querem nem ouvir que esse é um problema. Outras, elas até perguntam, eu não sei porque que a minha vida não vai. Sua vida não vai porque Deus não é a prioridade da sua vida. É simples. Vem cá, a primeira coisa que você tem que ver, você não precisa de uma clínica, você não precisa perguntar para alguém o que você tem que fazer. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus. Se você não busca, você já tem a resposta.
Se você não é dizimista, você não é ofertante, você não dá o dízimo do seu tempo, você não valoriza as coisas espirituais, você quer saber por que sua vida não vai? Se o espiritual é que determina tudo, e o seu espiritual está derrotado, está fracassado, quando a parte espiritual, que era Moisés, fracassava, Josué fracassava. Enquanto as mãos de Moisés estavam erguidas, Josué estava vencendo. Então, quando foi feito um ajuste na parte espiritual, Josué venceu por completo os amalequitas. Vamos para Lucas 17:11. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, veja que eles gritaram à distância. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? Então ele lhe disse: levante-se e vá, a sua fé o salvou. É interessante que todos os 10 tiveram a fé para serem curados. Porque quando Jesus falou com eles, que eles gritaram à distância, pedindo ao Senhor, aqui, ficaram à distância e gritaram alta voz: Jesus tem misericórdia de nós. Por que eles ficaram à distância? Porque eles sabiam o que a lei dizia. A lei dizia que eles não podiam se aproximar de um profeta, de um sacerdote. Porque eles podiam ser apedrejados. Eles não podiam nem sequer entrar na cidade. E quando Jesus falou: vão mostrar-se ao sacerdote, eles sabiam que a lei dizia que eles não podiam fazer aquilo, eles não podiam nem entrar na cidade. Mas eles creram na palavra do Senhor. E esqueceram tudo relacionado à lei, sendo que eles foram criados com aquela doutrina na cabeça. Eles tinham aquilo dentro deles, e naquele momento, eles assim se livraram de tudo aquilo, e eles creram na palavra. Eles creram. Eles creram em Jesus. E não temeram nada. Então, eles tiveram fé para serem curados. E foram. E aí, um deles, indo, os 10 foram curados. Mas um só, que era o samaritano, quando viu que estava curado, voltou para se relacionar com Deus. Mostrou que ele não queria apenas a cura, ele queria um relacionamento com o Senhor. Mas você vê que de 10, apenas um voltou. Os outros 9 só quiseram a bênção. Agora, você tem que lembrar que a bênção não pode manter a bênção. Deus pode manter a bênção. Ouviu? A bênção não pode estabelecer a bênção. Apenas um relacionamento com Deus pode estabelecer a bênção. Se o que você quer é só a bênção, daqui a pouco você vai ter muito mais problemas e talvez nem tenha mais essa bênção. Porque a bênção não tem suporte para sustentar a bênção. Somente um relacionamento com Deus é que me dá suporte para estabelecer vitórias na minha vida. Por isso que eu preciso depender de Deus e não de circunstâncias e situações, porque eu sempre puxo Isaac, que por obedecer a Deus, ele foi abençoado, não havia a menor possibilidade. E o que mudou na vida dele? A bênção, porque ele se relacionava com Deus. Eu preciso lembrar que em Ageu fala muito bem, quando o povo deixou o templo, deixou as coisas de Deus, não deram prioridade à construção do templo,
e foram cuidar das suas próprias casas, foram construir as suas próprias casas, e não era falta de trabalho. Eles estavam morrendo de trabalhar. E aí o Senhor veio e falou com eles: vocês plantam muito, mas colhem pouco, vestem, mas não se aquecem. E foi falando, comem, mas não se fartam. Quer dizer, nada estava bom na vida deles. E todo o dinheiro que vocês ganham entra num saco furado. Mas por quê? Por quê que está acontecendo? A resposta veio: porque vocês deixaram o meu templo e foram cuidar das coisas de vocês. Aí alguém vai levantar e vai dizer: não, mas eu sou dizimista. Só de dinheiro? Você acha mesmo que isso é o bastante? Cadê o dízimo do seu tempo? Você sabia que Jesus deixou claro que não adianta você fazer uma coisa e omitir outra, inclusive falando sobre dízimo? Chega num determinado ponto, aquele povo que tinha deixado o templo, eles eram dizimistas. Eles praticavam a lei. Eles costumavam ser irrepreensíveis em relação às primícias dos dízimos, das colheitas, do azeite. Mas eles abandonaram o templo. E foram cuidar das coisas pessoais. Eu preciso dizimar? Eu preciso dizimar. Não adianta você achar que a sua vida... Se você vira para mim e diz assim: eu não sei porque a minha vida financeira não vai. É a primeira pergunta que é feita: você é dizimista, você é ofertante? Mas também tem outro ponto. Às vezes você é dizimista, você é ofertante, mas Deus não é a prioridade na sua vida. Você não quer um relacionamento com Deus. Você pratica a fé nessa área, mas ignora todo o resto. Então não adianta nada. Você está omitindo coisas que não são menos importantes. Porque Deus quer que você tenha um relacionamento com Ele. Então, aqui só um deixou claro: eu quero me relacionar com Deus. O resto só queria cura, só queria a bênção. Só que é tão estúpido o ser humano. Como é que eu posso querer a bênção e não o abençoador, sendo que a bênção não pode manter a bênção? A prova é que um monte de pessoas, meu Deus, eu estou no Evangelho há tanto tempo. Eu passei a minha vida vendo, graças a Deus, não foram todos, mas um grande número subindo e caindo. Subiam e caíam. Eu já vi gente, depois de estar assim, morar em casas lindíssimas e carros lindíssimos, e assim, desfrutar do melhor, virar as costas para Deus. E assim, normalmente, muitos desses, não é nem que ele sai da igreja. Às vezes ele está na igreja, mas Deus não é a prioridade da vida dele. E ele confia na bênção. Ele confia que aquilo tem o poder de garantir tudo. E, de repente, as coisas começavam a dar errado. Eu lembro de um caso específico, que a pessoa, depois de ter ido para condomínio fechado, para tudo, e viver uma vida estrondosa, chegou num ponto de morar de favor. E assim, ter que depender do transporte público. Quase enlouqueceu. Por quê? Porque a bênção não tem o poder de sustentar a bênção. Apenas Deus, o abençoador, é que mantém a sua vida em vitória
de glória em glória e sempre uma glória maior. Esses aqui, só um quis um relacionamento com Deus, o resto só queria bênção. Agora, imagina sem um relacionamento. Eles tinham a cura, mas a cura não podia sustentar. Aquela bênção não podia sustentar a bênção. A bênção não tem esse poder. O abençoador mantém a bênção não pode manter a bênção. Vai saber o que mais aconteceu com aqueles 9 depois. Se até algo pior. Mas aquele um que voltou, não. Ele queria mais do que a bênção. Ele queria Deus. Em Mateus 6:24, é um versículo que todo mundo deveria manter vivo dentro de si. Ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro, ou na tradução Almeida, a mamon. Mamon no grego é dinheiro. O que Elias disse? Até quando vocês vão cochear em 2 pensamentos? Faça uma escolha. Deus não gosta de mistura, Deus não gosta de mais ou menos. Deus não gosta desse negócio de em cima do muro. Uma decisão tem que ser tomada. Ou você é frio ou você é quente. Ou você vai ficar com Baal de vez, que foi o que Elias falou. Se Baal é Deus, fica com ele. Ninguém está pedindo pelo amor de Deus. Deus não pede pelo amor de Deus, pelo meu nome mesmo. Me ame, me ame. Deus não pede isso para nós. Eu preciso de Deus. Sou eu que preciso de Deus. Se eu não quiser Deus e não fizer as coisas do jeito de Deus, tem muitas pessoas bem melhores do que eu que Ele pode levantar. Bem melhores do que eu. Se eu começar a fazer gracinha e fazer as coisas do meu jeito, não quero saber, não sei o quê. Deus diz, minha filha, você é o que é e está onde está por minha causa. Se eu não tiver essa consciência, eu sou uma estúpida, uma insana. Ei, eu lido com pessoas, não são poucas, que eu já encontrei altamente capazes. E da mesma maneira também, derrotadas. Porque elas confiaram na capacidade delas. Elas não confiaram em Deus, não dependeram de Deus. Ninguém pode servir a 2 senhores, não se engane. Eu estou servindo a Deus, mas não dá prioridade a Deus. Ou você vai servir a Deus, ou você vai servir o mundo, vai servir seus amigos, vai servir a sua carreira, vai servir ao dinheiro. O dinheiro é mais importante para você. Você é capaz de largar tudo por causa de dinheiro, é capaz de largar o seu relacionamento com Deus por causa de dinheiro. Primeiro vem o dinheiro. Você já foi. Você já se perdeu. Você precisa de um ajuste na sua vida espiritual. Isso aí, assim, é o sinal. O dinheiro é mais importante? O que é dinheiro? O que é dinheiro? Você sabia que amor ao dinheiro, não é o dinheiro, mas o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males? Tem um monte de gente hoje na cadeia, tem um monte de gente arrebentada, tem um monte de gente derrotada, exatamente por causa da ganância, por causa do dinheiro, por causa do amor ao dinheiro. Não, bispa, mas eu preciso trabalhar. Você pode morrer de trabalhar. Vamos lá para o Salmo. Se Deus não for o construtor da casa, em vão vai ser construir essa casa, em vão vai ser trabalhar nessa construção. A Bíblia diz assim, em vão vai ser você levantar cedo, a pessoa dorme tarde, levanta cedo, está assim arrebentada, e trabalha, e não para. A Bíblia diz, você levanta cedo, dorme tarde, levanta cedo, come pão de dores. O Senhor diz, é perda de tempo. Eu não estou falando nada, eu não inventei, está na Bíblia. Se você não tiver a bênção de Deus, você dorme tarde, levanta cedo, come pão de dores e não chega a lugar nenhum.
Alguns nem ganham dinheiro, outros ganham, mas nem vê a cor. Meu Deus, para onde foi o dinheiro? Onde é que está o dinheiro? Eu não sei onde é que está o dinheiro. O dinheiro entrou no saco furado. Mas por que está entrando no saco furado? Porque a minha casa está abandonada e você só vai cuidar das suas coisas. Você não pode servir a dois senhores. Ou você vai servir o Senhor, ou você vai servir o dinheiro, você vai servir a qualquer outra coisa. Eu não sei o que você está servindo, mas a quem você tem dado prioridade, esse é o teu Deus, é quem você está servindo. Quem tem mais do seu tempo, mais da sua vida, é para quem você dá o melhor de você. Esse é o seu Deus. Esse é o seu Deus. Eu preciso trabalhar, todo mundo precisa trabalhar. A Bíblia fala, vai ter com a formiga ou a preguiçoso? Quer dizer, o próprio Deus manda você trabalhar. Mas tudo tem que estar dentro de um equilíbrio. A partir do momento que algo está tirando você de Deus, seja o que for, isso já se tornou maldito na sua vida. Tu tem que ter um equilíbrio. Deus nos deu tempo para tudo. Para dormir, para trabalhar e para buscar Ele. Eu tenho tempo para tudo. Tenho tempo para o celular, para o Facebook, tenho tempo para os amigos, tenho tempo para acudir não sei quem, tenho tempo para falar não sei o quê, tenho tempo para ir lá, tenho tempo para cá, tenho tempo para comer, tenho tempo para dormir, tenho tempo para cuidar de mim, tenho tempo para não sei o quê. Para Deus eu não tenho tempo. Você acha que você vai ser uma pessoa feliz assim? Não. O que vai me dar disposição e uma qualidade de vida é o tempo que eu dedico a Deus. Eu tenho que ter pelo menos a capacidade de dar o dízimo do meu dia ao Senhor. Eu tenho que tirar do que for, mas eu não posso tirar de Deus. Quando você começa a tirar de Deus, é porque a sua mente já não está mais onde ela deveria estar. O seu espírito já foi tomado por coisas que normalmente serão a sua ruína. Ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode servir. Pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. É o que a Bíblia está dizendo, não adianta você achar que você pode conciliar Deus e Mamon, Deus e toda o resto da sua vida. Eu posso conciliar. Aqui, no mesmo nível, Deus não aceita estar no mesmo nível. Ou você vai colocar Deus no lugar que é dele, ou você pode esquecer que Deus vai aceitar um lugar menor. Pode esquecer. Pode esquecer. Escuta, quando você plantou para ter uma honra, uma posição, você não aceita menos. Por que você acha que Deus vai aceitar? É verdade ou não é? Você estudou, vem cá. Você estudou, você tem um diploma, agora, você é um doutor. Não é justo que você seja chamado como doutor? É. Peraí, você estudou, você entende do assunto. Cara, um sujeito que não sabe nada, chega lá e quer abafar a banca. Para aí, é o seu que eu estou falando. É ou não é? Você espera, peraí, respeite, porque eu sei o que eu estou falando, meu amigo, eu estudei para isso, eu sei o que eu estou falando. Você espera um respeito e uma honra, você trabalhou para aquilo. Peraí, você trabalha para obter algo, para chegar a um ponto. Agora alguém não está nem aí, não quer dar honra ao que tem honra, você é o primeiro que não vai aceitar. Vai falar, não. Se você não me valoriza, vai ter quem vai me valorizar, mas o seu nível eu não vou descer, não. Eu plantei para que você tenha essa reverência e respeito comigo. Então, se você não quer me respeitar, então siga seu caminho, que você não serve para mim. Aí, eu chego diante de Deus, isso é qualquer um. E eu não vou aceitar ser desrespeitada. Eu sei os anos que eu plantei na minha vida, eu não caí aqui de paraquedas. Então, assim, o sujeito não concorda, não quer, segue o caminho dele. Mas não sou eu que vou me curvar.
Como também, quando eu estou diante de uma autoridade, que eu sei o que ele está falando, eu vou honrá-lo. Ele estudou, ele merece ser ouvido, ele trabalhou para aquilo, ele merece aquela honra. E eu não vou dar honra para ele. Aí, com Deus, eu quero colocar Deus no mesmo nível de tudo na minha vida. Se acha mesmo que Deus vai aceitar, está nivelado com o resto das outras coisas da sua vida? Então acorda. Deus é um Deus supremo, é o Todo-Poderoso. Ou você vai reverenciá-lo e colocá-lo no lugar que é dele, ou ele não vai estar em lugar nenhum. Porque aqui, ó, ninguém pode servir a dois senhores. Pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem, não sou eu que estou dizendo, não é Cleo. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. E aqui o dinheiro, está dinheiro, mas eu posso colocar muitas outras coisas também. Mas a verdade é que as pessoas trocam Deus por tudo que está relacionado a dinheiro. Eu não posso, porque eu estou muito ocupado, porque eu estou trabalhando, porque eu tenho cliente, porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo, porque eu tenho que trabalhar, porque eu tenho... Leia a Bíblia, não fica com o que eu estou dizendo, leia a Bíblia. É a palavra de Deus, faça o que você quiser com isso aqui. Você quer crer? Eu creio. Você não quer crer? Acha, não é bem assim. Ué, são as escrituras. Não foi a Cleo que escreveu isso aqui, ou fulano de tal. Quem falou isso aqui foi Jesus Cristo. Não foi Pedro, e que Pedro merece toda a honra, e Paulo também merece toda a honra, e todos merecem toda a honra que estão na Bíblia, porque se estão lá, é porque o Senhor quis que estivessem, então, merecem ser ouvidos e reverenciados, porque são livros que estão dentro das Escrituras. Agora, aqui, foi o próprio Jesus que falou. Entendeu? Foi o próprio Jesus que falou. O próprio Jesus. Mateus 6, 19, 21. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus. Não tenho que explicar isso aqui. Onde a traça e a ferrugem não destroem, onde os ladrões não arrombam nem furtam, pois onde estiver o seu tesouro, qual que é o seu tesouro? O que é precioso para você? Tesouro quer dizer algo precioso. O que é precioso para você? Aí também estará seu coração. O que ele está falando aqui, ó? De coisas que a traça come roupa, ferrugem, a ferrugem consome com a moto, com o carro, com os eletrodomésticos. Os ladrões roubam o celular, o computador, roubam o carro. Então, isso que significa o quê? Tudo isso aqui, um dia, tudo que a gente às vezes luta, e alguns até estão se afastando de Deus por causa disso, um dia vai estar no lixão. Um dia vai estar num ferro velho da vida. Uma pessoa mente, engana, não prioriza Deus, deixa Deus por causa de dinheiro, por causa do carro, por causa de não sei o quê, não sei o quê. Um dia isso tudo vai virar lixo. Vai para um ferro velho. Isso se alguém não levar de você, não tomar de você. Então assim, eu vou ficar passando, me distanciando de Deus e vivendo, passando a minha vida, correndo atrás de coisas que um dia vão enferrujar, vão ser comidas, roubadas, levadas, vão virar lixo? Espera aí, Deus é que vai me abençoar e vai me sustentar, então eu preciso depender de Deus, olhar para Deus, esperar em Deus. Porque se eu entristeço a Deus com mentiras, com enganos, não dou prioridade a Ele, deixo Ele, não o reverencio.
Por causa disso, porque eu quero isso, eu quero poder, eu quero honra, eu quero dinheiro, eu quero status, eu quero esse carrão, eu quero isso e aquilo. Que coisa pequena, você está trocando algo tão grande, que é eterno, soberano, por causa de algo que uma hora vai virar nada aí, lixo. Um dia vai estar ou num ferro velho ou num lixão. Quem já não teve uma geladeira que depois jogou fora? Um fogão? Quantas coisas que você já jogou fora? Que virou lixo, não é? Não tem um monte de coisas que um dia quando você comprou, foi um sonho de vida, depois virou lixo? Você substituiu por outra coisa? Aquele sapato, as mulheres, ai meu Deus, como eu vivi sem esse sapato a minha vida inteira. Oh, meu pai. Daqui a pouco você olha para ele e fala, acho que eu vou dar isso para alguém. Ou ele quebra o salto, vira coisa. Você nem lembra mais daquilo. Porque agora você já viu um outro muito mais bonito. Essas coisas são passageiras. Eu preciso me firmar naquele que vai manter todas as coisas na minha vida, inclusive essas realizações que não são nada para Deus. É Ele que vai manter, Ele que vai realizar sonhos, vai me abençoar, porque Ele é que pode me dar a bênção e manter e estabelecer a bênção. Mas a bênção, pela bênção, coitadinha, ela não dá conta nem dela, porque às vezes a bênção do carro enferruja, o ladrão leva, quebra, dá um problema. A bênção da roupa, novinha, essa camisa, meu Deus, coisa linda. A hora que você vai passar, a traça roeu. Você pensa, mas que coisa miserável. Eu achei que era uma coisa tão espetacular, a traça já roeu, olha aí. Virou nada. Você está entendendo o que eu estou falando? Você fica aí afastando de Deus, aquele que sustenta tudo, por causa do quê? Dessas coisas que a traça consome, a ferrugem, essa coisa errada que Deus só Ele estragou, Ele pode te dar outro. Mas vai ver se isso aí estragar, se essa bênção vai poder te dar outra bênção. Só Deus pode te dar bênção e outra bênção e outra bênção e outra bênção. E segurar todas as bênçãos. Mas a bênção não pode sustentar a bênção. Isso tem que entrar. Eu troco Deus por uma bênção. E a hora que essa bênção enferrujar, envelhecer, sair de moda, acabar, quebrar, fundir o motor, o que eu vou fazer? Eu preciso de Deus. Eu preciso daquele que me abençoa em todo o tempo. E que segura todas as coisas na minha vida. Porque essas coisas que você pode tocar, elas não podem te garantir nada. Nada. Só Deus é a nossa garantia. Diga, a minha garantia é Deus. Pois onde estiver o seu tesouro, onde estiver o seu tesouro, quer dizer, o que é precioso para você? O que é precioso para você? Deus é precioso para mim. Deus é precioso para você. Será que Deus é precioso para você de verdade? Você prova isso com obras? Porque palavras ao vento? A fé sem obras é morta. Aí estará o seu coração. Onde está o seu coração? Você sabe onde está o seu coração? Por aquilo que é precioso, aquilo que você dá prioridade, aquilo que você dá mais de você, que você deu tudo de você. Mateus 6:25, portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Quem falou aí? Jesus também. Tudo isso Jesus falou. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celeste as alimenta.
E você olha para o passarinho, você nunca viu um passarinho morrendo de fome. Deus cuida dele, providencia o alimento para ele. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês pode, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja a sua vida? Não, hoje eu decido, meu dia vai ter 25 horas. Você não pode. Quer dizer, tem coisa que não vira nada. É só uma perda de tempo, de vida, de oportunidade. Então, já sabendo disso, eu vou dar a Deus o que é de Deus, eu vou descansar no Senhor, eu vou confiar nele, eu vou esperar por ele. Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem. Os lírios do campo, eles não trabalham, nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. O que Jesus está falando? Escuta, quando vocês correm atrás desse monte de coisas, é porque vocês não têm a fé de que me buscando, como ele conclui, eu vou terminar. Me buscando, me servindo, me reverenciando, dependendo de mim, eu vou suprir tudo isso na sua vida. Mas se você quiser fazer ao seu modo, você vai correr, não vai chegar a lugar nenhum. Nunca vai se fartar, nunca vai se aquecer, nunca vai resolver o problema. Você não vai resolver. Que é o que eu tenho visto, eu vejo as pessoas. Elas não estão conseguindo resolver o problema. Porque a forma delas agirem está errado, está o oposto da palavra de Deus. Porque elas não têm fé para depender de Deus. Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Quer dizer, busca Deus. Dependa de Deus. Manifeste a fé no Senhor, dê prioridade a Ele. Pois os pagãos, aqueles que não criam no Senhor, ou que tinham tantos deuses, é que correm atrás dessas coisas, quer dizer, o mundo corre atrás dessas coisas. Sabe o que eu vejo? Crente vivendo igual os mundanos. Não tem diferença nenhuma dos mundanos. O mundano confia na força do braço, na sua capacidade, e corre atrás disso, e só corre atrás disso, atrás do dinheiro, atrás disso, atrás daquilo, e não estão chegando a lugar nenhum. Até porque você vê que alguns até têm muito dinheiro, mas é uma desgraça só a vida. Desde quando que a vida é só isso? Nós precisamos, sim, e Deus promete nos abençoar financeiramente e suprir tudo, está aqui. Mas a gente sabe que a gente precisa muito mais do que isso para viver, para ter uma vida plena. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Como eu iniciei dizendo, o reino de Deus não é uma democracia, é um reino. E a sua justiça, tudo relacionado a Jesus é justiça. E tudo relacionado à sua palavra, que é correto, é justiça. Então, primeiro eu busco a Deus, quer dizer, a vontade de Deus, aquilo que Ele deixou estabelecido, que deve ser o meu padrão de vida, o meu estilo de vida. E todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Tudo que você precisa. Você busca Deus primeiro, você dá prioridade a Deus, então a sua vida vai ser abençoada, você vai ter saúde, você vai ter paz, você vai ter
prosperidade, sua vida vai ser suprida. Vai ser suprida em tudo. Mas se você não dá prioridade a Deus, não há o que fazer. Não adianta nem você perguntar, se você tomar a decisão, não, eu vou continuar vivendo da maneira que eu vivo. Então, não reclame, nem sequer pergunte por que as coisas não andam. Porque é fácil também as pessoas culparem muitos outros fatores. Eu estou nessa situação por causa disso, por causa daquilo, por causa daquilo. Não. Eu posso te garantir que se você buscar Deus, a oração de um justo é poderosa e eficaz. E crê no Senhor Jesus, serão salvos tu e a tua casa. Então, assim, basta um justo em casa. Basta um. Para a família ser abençoada e para Deus derramar abundância nessa família. Basta um. Claro que se tiver mais, em concordância é bom, mas se não tiver, pode ter certeza que a oração de um justo é poderosa, é eficaz, como está na amplificada, disponibiliza um tremendo poder. Então busquem, pois em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas, tudo que você precisa, lhe serão acrescentadas. Portanto, não se preocupe com amanhã. A minha preocupação não tem que ser com amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações, basta cada dia o seu próprio mal. Quer dizer, eu não tenho que me preocupar com amanhã, o ontem já foi, eu tenho que ver o que eu estou fazendo hoje. Mas eu não sei como eu vou fazer amanhã. Não, mas peraí, o amanhã não chegou. Você não pode estar de olho no amanhã, você tem que estar de olho no hoje. O que você está plantando hoje? Quais as escolhas que você tem feito hoje? O que você tem decidido para a sua vida hoje? Qual é a semente que você tem lançado no seu hoje? Para concluir, ainda aqui, o Mateus 6,33 da Almeida diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Para fechar, Mateus 7,24, que diz assim: portanto, quem ouve, você está ouvindo, essas minhas palavras, Jesus estava falando, e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Quer dizer, tudo que você está ouvindo, se agora você colocar em prática, você vai mostrar prudência da sua parte. É o homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha é Cristo. Então, se eu não levantar a minha casa baseada nos ensinamentos do Senhor, nas instruções do Senhor, se eu não alicerçar a minha vida em Deus, priorizando a Deus, tudo mais que eu fizer vai ser uma grande perda de tempo, porque não vai ficar na minha mão, não vai prevalecer, não vou ter satisfação disso, realização. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Você pode ver que uma pessoa que tem vida com Deus, ela se depara com problemas. Vem tempestades, vem problemas, só que ela não é derrotada. Às vezes vem uma enfermidade, às vezes vem uma situação, uma injustiça, vem problemas, mas vai ver se ela é derrotada. Vai ver se a enfermidade derrota ela, se o problema tal derrota ela. Vai ver se aquele problema derrotou com a vida dela. Aquilo entra e do mesmo jeito que entra, sai. E ela tem mais um testemunho para contar. Por quê? Porque a casa dela tem sido construída na rocha que é Cristo, na palavra de Deus. Quer dizer, Deus é a prioridade dela, vem em primeiro lugar. Primeiro ela procura saber o que Deus pensa, o que pertence a Deus. Quer dizer, primeiro para Deus, o que Deus pensa, Deus no centro. Mas
quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato, um tolo, ou depende da tradução, louco, que construiu sua casa sobre a areia. Vai ver se aquilo permanece. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu, e foi grande a sua queda. Por quê? Porque a pessoa não fala que ela não vai construir. Está aqui, ó, construiu a sua casa. Não fala que não vai construir. Muito pelo contrário, está dizendo, ó, ele construiu, ó, que construiu a sua casa sobre a areia. Ele constrói, não fala que não vai construir, constrói. Porque às vezes as pessoas dizem assim, não, mas eu tenho um amigo, ele tem isso, ele tem aquilo. Daqui a pouco está se suicidando, daqui a pouco não tem mais nenhum tostão, daqui a quantos bilionários que perderam tudo. Quantos? Eu me lembro quando eu cheguei ainda menina, em São José do Rio Preto, tinha um banqueiro, era um homem riquíssimo, ele tomava, o nome dele era sinônimo de poder. Um banqueiro era o sujeito. Só que ele construiu, ele tinha tudo. A casa, no condomínio mais luxuoso do lugar, o seu belo avião, e respeito das autoridades e tal. Quando falava o nome daquele homem, ó, fazendas e fazendas, o fulano de tal. O sujeito ele tinha um patrimônio que quando a gente ouvia, era assim, sabe o patrimônio que é impossível do sujeito perder? Você fala, não, isso aí não fica pobre nunca. Mas todo dia a gente tem visto isso acontecer, não é mesmo? Bilionários. Ele não só ficou pobre, ele ficou sem honra, ele passou vergonha e morreu com a pior imagem na cidade, no estado, para todo canto. Perdeu o que tinha. Então, assim, e acredita-se que, inclusive, ele morreu mesmo assim, porque ele foi se entregando àquela desgraceira toda que veio para a vida. Porque ele tinha tudo, mas não tinha Deus. Ele construiu um patrimônio, ele construiu, mas na areia ia, até então não tinha vindo um vento forte, uma tempestade forte, porque tem um monte de gente que construiu, você constrói, a Bíblia não diz que você não vai construir, você vê aí fora, porque tem um monte de crente que diz, mas tem um monte de ímpio que tem dinheiro é tudo, meu filho, vai para o inferno, se for tragado hoje, e que segurança ele tem, ele construiu na areia. Tem hora que dá até tristeza da mentalidade de algumas pessoas, que se dizem cristãs. O olhar delas não está em Deus, está aí, para o mundo. Tanto que eu não sei, tem tanta gente ruim que faz um monte de coisa, aí Deus julga as coisas dessa maneira? É dessa maneira? Tem gente muito pior do que eu. Tá bom, então se converta. Quem quer receber Jesus como Salvador? Converta-se a Jesus. Você não conhece Jesus. Se os seus argumentos são esses argumentozinhos, sabe, que já deu, são cansativos, tá bom, já deu, já ouvi isso aí. Tem mais uma centena de outros que já vieram com esse mesmo argumentozinho. É sinal que não conhece a Cristo, ainda não sabe nada de Cristo. Porque não é assim que funciona. Primeiro que é pela fé, eu preciso crer no que eu estou lendo. Não é uma questão de merece ou não merece, é crer. Então não é porque o fulano é melhor ou pior, gente ruim eu sou boa, eu vou medir as coisas dessa maneira, pela fé. Você crê no que está ouvindo ou não? Porque essas pessoas aí fora vivem dessa maneira, com essa mesma mentalidade. Eu sou uma boa pessoa. Eu não sei, porque eu sou muito boa, eu faço caridade.
Eu faço caridades, eu ajudo os pobres. Eu ajudo, inclusive, a minha empregada. Eu consigo brindes quando eu faço uma compra gigante lá, e eles me dão uma necessaire. E eu levo para ela, gente. Eu poderia não levar, não é mesmo? Mas eu levo. Tem cada história. Você entendeu bem como é que faz. É exatamente assim. É exatamente assim. Eu faço. É sempre o que sobra, o que dá. Porque o coração está naquilo. Então não diz que não vai construir. Tem tanta gente, mas tem mesmo, constrói, na força do braço você pode construir, mas na areia, como é que isso vai terminar? Será que a própria situação que o nosso país tem vivido não tem ensinado muita gente? Onde o crime, a corrupção, a ganância tem levado a tantos? Então assim, não fala que não vai construir, mas fala que é na areia. E na areia, a hora que vier um vento mais forte, talvez não caiu ainda, porque o vento não veio tão forte, mas a hora que vier um vento mais forte, é onde desaba tudo. Agora, os crentes precisam ouvir e praticar o que está ouvindo. Construir a vida em Cristo, colocar Cristo no centro, dar prioridade a Cristo, olhar para Cristo. Para Cristo. Dar prioridade ao Senhor. Colocá-lo no centro da vida. Coloquem-se de pé, por gentileza. Com a mão no coração, um momento com o Senhor. Lembre-se, Jesus nos desafia a mudar as nossas prioridades. Normalmente as pessoas colocam como prioridade a comida, a roupa, o dinheiro, a família, a carreira, ou mesmo a correria da vida. Mas existe algo que é mais importante que todas essas coisas: o reino de Deus. Eu iniciei falando isso, vou lembrar, o rei é a figura central de qualquer reino. Da mesma forma, o reino de Deus é onde Deus está no centro. Nosso trabalho é buscar o reino de Deus. Isso significa buscar e fazer de Deus o centro do nosso mundo. Sem Deus nem vale a pena viver. Sem Deus nem vale a pena viver. Ele deve ser a nossa prioridade. O reino de Deus é mais importante que tudo. Priorizar a Deus é uma questão de fé. Quando não priorizo é porque não creio que Ele é poderoso para cuidar de mim e me suprir enquanto o busco. Eu penso que nós precisamos tomar uma decisão na nossa vida. Definitivamente, cada um tem que entender o seguinte: por Deus, nós temos que ter a humildade de admitir que estamos errados, de abrir mão de algo, de voltar ao ponto de partida, à prática das primeiras obras. Por amor a Deus, tudo vale por amor a Deus. Por amor a Deus, tudo que for preciso ser feito, eu devo fazer, por amor a Deus. Sabe, por amor a Deus. Eu sei que essa vontade de Deus eu vou fazer. Então, por amor a Deus, eu tenho que ter a capacidade de me curvar, de me render, de me submeter, de me comprometer, de abrir mão de algo, se necessário for, para agradar a Deus. Deixar um relacionamento errado, sofrer, mas por amor a Deus.
O mundo vai dizer, viva isso. Mas Jesus vai dizer para você, não, isso não é para você, isso não vale a pena. Então, por amor a Deus, você está ganhando, trabalha em algo que talvez é ilícito, para. Tem um relacionamento que não agrada a Deus, para. Tem se envolvido com muitas coisas que você sabe que tem te afastado de Deus, paga o preço. Enfim, eu penso que por amor ao Senhor, nós precisamos ter essa decisão tomada dentro de nós. Eu vou abrir mão do que for preciso. Eu vou fazer o que for preciso. Eu vou pagar o preço para agradar a Deus. Sabe? Pagar o preço. Seja qual for o preço. Às vezes, realmente, tem coisas que para você deixar é doloroso. Mas se é a vontade de Deus, você entende que biblicamente é o caminho, você vai ser honrado, vai ser bem sucedido, vai ser abençoado. Pague o preço que for necessário para agradar o Senhor, porque nós precisamos é dele. Ele é a fonte de bênção, é ele que pode nos abençoar e estabelecer essas bênçãos, uma vida vitoriosa. Passa do teu sangue sobre o teu povo. Eu oro para que todos tenham se vestido dessa palavra. Eu penso, meu Deus, que se o Senhor enviou é porque há uma necessidade. O Senhor sabe por quê. Eu sou a primeira a receber na minha vida, meu Pai, porque a cada dia nós temos que aprender com as Escrituras e manter uma atenção, porque o Senhor deve permanecer no centro da nossa vida. O Senhor deve ser a prioridade da nossa vida. É a única maneira de nós prosseguirmos em honra, em glória e estabelecermos uma vida gloriosa. Então eu oro para que todos tenham entendido, absorvido, se vestido dessa mensagem e que ela tenha entrado, meu Deus, e calado fundo nos corações e transformado mentes e corações. Eu oro, meu Pai, para que possamos colher frutos dessa mensagem, que nenhum saia daqui indiferente ao que ouviu, e que daqui a pouco não se esqueça do que ouviu, porque o Senhor fala, hora de um jeito, hora de outro, o Senhor vai falando, ó meu Deus, e muitas vezes o Senhor está enviando a palavra, para que a pessoa se coloque na posição, para que ela não sofra consequências danosas, ó meu Deus, porque não dá certo não priorizar o Senhor, nunca funcionou, nunca deu certo deixar as coisas espirituais. Quando o espiritual vai bem, todo o resto caminha bem. Enquanto Moisés estava com as mãos erguidas, Josué estava vencendo, mas quando Moisés abaixava as mãos, Josué começava a perder. Então o problema não estava com Josué, o problema estava com Moisés, e muitas pessoas ainda não entenderam isso. O problema não está nas questões físicas, materiais, está na questão espiritual. Então eu oro para que cada um entenda que a resposta está na vida espiritual, a resposta está em como estamos conduzindo a nossa vida espiritual, a resposta está dentro de nós, o Senhor Espírito Santo está falando, está na resposta, é a condição espiritual que está precária na vida de alguns. A resposta é essa para as nossas perguntas. Se volte para mim, se volta para mim, eu vou te abençoar. Olha para mim, me prioriza, me busca em primeiro lugar. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei e sararei a sua terra. Ó Deus, que cada um ouça o Senhor e entenda que o Senhor não vai aceitar nenhuma outra posição. Não adianta nos enganarmos, porque isso é um desrespeito, é falta de reverência, é falta de temor. E quando a pessoa perde o temor, e a única coisa capaz de sustentar uma pessoa, mantê-la no caminho certo, é o temor ao Senhor. Mas quando ela não tem mais reverência, ela não teme mais o Senhor, porque ela não te reverencia. Então é onde
meu Deus, ela revela através das obras, das ações. Ela vai deixando o Senhor de lado, para trás. Ela não valoriza mais as coisas espirituais. Ela vai deixando o espiritual cair. E é onde tantas áreas vão caindo. Mas eu oro para que hoje isso seja mudado. Eu oro para que cada um se volte para o Senhor, que o coração seja avivado, aquecido, para que essa frieza, esse desânimo saiam em nome de Jesus. A cegueira, a falta de temor, eu repreendo em nome de Jesus. Que vidas sejam revigoradas, vivificadas, fortalecidas no Senhor. Oh Deus, eu peço uma restauração, restituição espiritual. Que nenhum saia da mesma maneira, mas que aquele que está morto na fé seja ressuscitado, aquele que dorme seja despertado, aquele que tinha enfraquecido que seja fortalecido, aquele que tinha perdido o prazer pelas coisas espirituais, que volte a ter a alegria da salvação e um renovo, uma paz, uma comunhão com o Senhor. Eu abençoo cada um agora, cubra todos com teu sangue. E continua falando e renovando. E que nenhum saia da mesma maneira. Mas que a alegria, a paz, a comunhão, a sede, a fome voltem a reinar nos corações. Muito obrigada. Obrigada por tudo. Obrigada por essa palavra. Obrigada por essa reunião. Porque o Senhor envia por amor para nos despertar, para nos alertar. Porque o Senhor quer tanto nos abençoar. O Senhor quer demais nos abençoar. O Senhor não quer que nenhum pereça. Muito obrigado, meu Deus. Nós te amamos, amém. Amém e amém. Graças a Deus, amém.